Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Que bom, né? Podermos estar juntos aqui para conversar sobre temas relevantes e que nos ajudam a refletir sobre o nosso dia a dia e, consequentemente, nos ajudar a ter uma vida melhor. É a partir da reflexão que a gente pode promover transformações na nossa sociedade, na nossa família, na nossa vida pessoal. Ou talvez a gente possa fazer o caminho inverso, é melhor, né? Na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa sociedade e no mundo como um todo. É assim, a transformação, ela começa efetivamente por cada um de nós. Que bom poder ter o prazer, a honra de, com vocês, refletir sobre temas relevantes que podem trazer transformação para a nossa sociedade. Obrigada pela sua companhia aqui conosco todos os dias. Obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que nos ajuda a estar no ar. Você que tem no coração o desejo de cumprir o ID de Jesus, para divulgá-lo, para apresentá-lo para todas as pessoas e que escolheu a Boas Novas como um campo fértil para aqui lançar a sua semente de oração, a sua semente de contribuição financeira, nos ajudando a levar a mensagem de amor de Jesus a todas as pessoas, nos ajudando a abençoar vidas. Que o Senhor, que conhece o teu coração, te abençoe abundantemente. Bênção também para todos vocês que nos acompanham aqui. Obrigada pela companhia mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é da maior importância, desses temas que nos ajudam a refletir e fazer diferença. Gente, é quase inacreditável, mas a cada 2 horas uma mulher é assassinada aqui no Brasil. Essa estatística por si só, ela já é incomodativa, ela já é terrível. A cada 2 horas uma mulher é assassinada. Mas ela pode ficar pior ainda, essa informação, porque a maioria dessas mulheres assassinadas são negras. Não tem jeito, né? A gente precisa encarar de frente e com seriedade a questão da desigualdade racial aqui no Brasil. Precisamos ter consciência e gerar consciência em toda a população para que essa desigualdade ela seja anulada. E isso é possível. Você acredita? Então fica com a gente. No Cabeça para Cima de hoje a gente quer falar sobre racismo, sobre feminicídio, sobre a desigualdade racial no nosso país. Começamos pelo nosso informativo. Uma pesquisa inédita feita pelo Ibope Inteligência aponta que os comentários preconceituosos, mesmo que feitos sem perceber, continuam sendo reproduzidos quase que diariamente pelos brasileiros, embora apenas 17% dos entrevistados se reconheçam preconceituosos. Dados do estudo, realizado em todas as regiões do país, mostram que, embora 83% dos entrevistados se declarem não preconceituosos, 72% já fizeram algum comentário ofensivo, ou seja, 7 em cada 10 brasileiros. Constatou-se que todas as formas de preconceitos estão presentes no cotidiano do brasileiro, sendo praticado ou apenas presenciado. O machismo está presente no cotidiano de 99% dos brasileiros ouvidos. 61% já pronunciaram algum comentário machista, mesmo que alguns não consigam reconhecer o preconceito, embora 45% dos brasileiros consigam perceber o preconceito em frases ditas ou ouvidas no seu convívio. Metade destas pessoas diz não reagir ao ouvir um comentário preconceituoso. Quando existe reação, as mulheres são a maioria e correspondem a quase 60%. Já os homens detectam menos os comentários preconceituosos. Pois é, né? Detectam menos, talvez, porque de uma forma ou de outra eles se importam menos, né? Tem talvez uma menor consciência. As mulheres sentem isso muito mais na pele, é uma questão bastante clara. Mas, gente, os números eles são tremendos, não é mesmo? A gente precisa conversar. É um tema, essa questão de feminicídio, do racismo, da violência, são temas que a gente conversa sempre sobre eles, mas
cada vez que a gente conversa, a gente percebe a necessidade de continuar falando, de falar mais, de falar com maior profundidade. O que está acontecendo no nosso país não deixa de ser um absurdo. As notícias de morte, elas são contínuas, elas são diárias e a gente precisa fazer alguma coisa. Aqui a gente traz convidados especiais para nos ajudar a refletir e ganhar consciência e descobrir a forma de enfrentamento dessa questão, especialmente da desigualdade racial no nosso país. Olha, para falar sobre esse tema hoje eu tenho um time muito especial. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Rodrigo França, ele que é sociólogo e filósofo. Posso falar o professor Rodrigo? Pode, pode. Vai ficar encabulado? Não pode falar. Obrigadíssima por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, que prazer. A sua área de atuação, né, a sociologia, a filosofia, já são áreas assim que promovem, levam à reflexão, né? Então, com certeza você pode nos ajudar muito aqui a também tomar caminhos de reflexão que nos ajudem a mudar. É uma satisfação, né? Na verdade, a gente precisa sempre colocar essas pautas na discussão para que a gente consiga reverter esses números, né? Caminhar como uma sociedade mais progressista, mais humanista. Verdade, verdade. E não tem jeito, a gente precisa refletir, porque como disse no nosso informativo, muitas vezes essa reação preconceituosa, ela é até mesmo inconsciente. Inconsciente porque ela já está inculcada, né? Estrutural, né? E aí sai. Mas deixa eu apresentar meus outros convidados, a gente começa a conversar melhor aqui. Quero apresentar também, com muito prazer, a psicoterapeuta Débora Medeiros. Que bom ter você aqui, sempre um prazer ter você aqui. Obrigada, Celeste, pelo convite. É um tema muito precioso, é um tema central para as mulheres negras. Espero hoje poder contribuir com a fala, com o diálogo aqui com os meus companheiros e com você. Com certeza, você sempre tem muito a contribuir, né? E é sempre um prazer ter você aqui conosco, tá bom? E completa o nosso time de hoje, o Maicon da Silva Tanis, ele que é historiador, também uma delícia ter você aqui. Obrigado pelo espaço de fala também. É isso, a gente precisa falar, né? Eu estava ouvindo o informativo, o Mário comentar ali, e a gente já falou disso aqui outras vezes, mas me veio à mente, né, nessa questão do que está no nosso inconsciente, do que a gente nem percebe que está no nosso inconsciente, a fala de um dos nossos ministros do Supremo Tribunal, quando ele faz uma referência a um negro e ele diz um negro de primeira linha, né? Depois ele se desculpou publicamente porque percebeu, embora ele tivesse, o desejo dele fosse de fazer um elogio, mas como que isso vem embutido, né? Como assim negro de primeira linha, né? Então tem negro de segunda, e tem branco de primeira, e tem branco de segunda. O preconceito, ele ainda é uma verdadeira peste no nosso país, não é não? Sim. Tem uma pesquisa, só para complementar o que o programa já colocou, da BBC, que fala que 96% dos brasileiros não se declaram racistas, mas os mesmos 96% afirmam que conhece alguém muito próximo, um amigo, um vizinho, um parente com comportamento racista. Então, assim, se 96% se declaram, eu não sou racista, quem são os outros, né? Então, aí a gente começa a refletir o quanto se conversa muito pouco sobre, o quanto esse racismo é estrutural, está na nossa base da sociedade, e a gente precisa falar cada vez mais para poder desconstruir essa estrutura e construir uma nova, né? Muitas vezes, como você falou, o elogio, ele acaba preterindo o negro, a negra, o elogio tem uma relação muito classista, muito preconceituosa, e a gente precisa falar sobre, né? Existe uma campanha contra o politicamente correto. A gente precisa falar o que é esse politicamente correto. A gente está num processo evolutivo. Se a gente tem grupos clamando, olha, isso me incomoda, tal fala, tal ação me incomoda, então a gente precisa escutar e reverter e, de uma certa forma, acatar. Sem dúvida nenhuma.
Nós brasileiros nós gostamos de acreditar que nós estamos numa democracia racial e que superamos esse problema e podemos até ser exemplo para outros países. Então, por isso, essa estatística que é uma verdadeira dissonância cognitiva. Eu não sou racista e conheço um racista. Todo mundo conhece um racista, mas não é racista. Então, porque é muito difícil para que a pessoa aceite que ela mesma reproduz o racismo. A gente tem um estereótipo também da pessoa que é racista, aquela pessoa que reúne as piores qualidades, que é o racista de novela. Aquele personagem na novela que tem todos os defeitos, não é justo, trapaceia, é preconceituoso com classe social, com gênero e é racista. Quando, na verdade, o racismo nós também encontramos em pessoas honestas. Encontramos também racismo em pessoas que consideramos bons profissionais, boas pessoas, bons religiosos. Porque a gente tem um plano de inconsciência nisso, né? E alguns elogios reforçam, sim, o racismo, porque eles estão estabelecendo que o branco é a norma. Então, quando eu digo para uma pessoa negra que ela envelhece mais rápido, e eu sou branca, eu estou dizendo que a forma de envelhecimento do grupo branco é a norma e que existe um outro grupo que envelhece de uma forma diferenciada. Ora, todos nós, cada grupo, tem um padrão de, enfim, envelhecimento da pele. E ninguém é a norma. Então, quando se fala que a mulher negra ela tem um quadril largo, não, ela tem um quadril normal. Cada grupo tem um padrão, as suas medidas, o seu fenótipo. Então, para a gente reeducar essa linguagem, eu sempre, acho que já comentei aqui, eu comento nas minhas palestras sobre o letramento racial, que é a forma da gente desconstruir na nossa linguagem esses preconceitos. Aqueles são óbvios, abertos, e outros que são sutis. É um processo civilizatório que a gente não tem como conter, ainda bem, a gente está trabalhando para isso. E nós, mulheres negras, somos o alvo principal que vem direcionado essas frases. É sobre os nossos corpos, é sobre o nosso caráter, é sobre o nosso cabelo. O programa abriu falando sobre feminicídio, né? O Brasil é o 5º país com maior índice de feminicídio. E essas mulheres que estão morrendo são mulheres negras. O mapa da violência mostra que entre 2003 e 2013, o índice de mortalidade entre mulheres brancas diminuiu 9,8%. E entre mulheres negras aumentou 54,2%. O que é isso? O que justificaria um índice desse, né? O que justificaria? Políticas públicas que estão funcionando para mulheres brancas. E que agora tem que repensar políticas públicas que também reflitam e protejam nossos corpos. Débora, você está falando, né, nessa coisa que está na mente, né? E a sua referência foi muito mais aí a questão da cor, né? Mas a gente também tem como padrão social, não foi só a cor, você deu vários outros exemplos, mas a gente também tem como padrão social que o masculino é o que prevalece, né? Sim. Então, quando você vai falar, por exemplo, num grupo, se você vai se referir ao grupo, você vai usar o masculino e não o feminino, porque é o que prevalece. A própria língua portuguesa, ela propõe, ela define que é assim, né? O que já traz um caráter também machista para essa questão. Né? Cada vez mais isso vem aí sendo trabalhado hoje. A grande maioria das pessoas já usam, né? Já falam senhores e senhoras, já Boa falam, noite a todos, né? a todas. a todos e a todas. Né? Isso já começa a ser uma realidade e isso é uma forma, sim, da gente poder trabalhar esse padrão que, quando ele é determinado, né, como um padrão social, não tem jeito, ele estabelece diferenças, ele estabelece coisas que parece que são primeiras e, consequentemente, se tem uma primeira, tem uma segunda, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem brincadeiras que eu costumo dizer que é o racismo recreativo e que é o machismo recreativo. São brincadeiras que apontam para o histórico de humilhações de uma mulher, já vamos trazer a coisa para o feminino, né? Então, assim, é de responsabilidade dos pais, da família e da escola e também da mídia, né? Desconstruir essas falas que elas estão revestidas de um caráter lúdico, mas que, na verdade, são um exercício de um poder, colocando o outro num lugar de menos, de opressão. Então, a gente precisa reeducar a nossa linguagem
Acho que essa questão do artigo, talvez ela tenha menos peso do que essas brincadeiras que, na verdade, estão reafirmando uma relação de subordinação, uma relação de poder. E isso acontece com as nossas meninas em casa, com os irmãos, com os primos, e acontece com as nossas meninas nas escolas, com as nossas jovens nos meios acadêmicos. A gente precisa passar por aí e ter uma forma mais igualitária de se relacionar e mais respeitosa. Verdade. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo e a gente vai dar uma paradinha em volta já. E eu queria entender o seguinte, porque tem uma informação que diz, que é um dado de pesquisa, que diz que a maioria da população do Brasil é negra, né? Porque, de novo, né, 96% não são racistas, mas 96% conhecem alguém que é. Se a maioria da população é negra, por que que ainda prevalece a minoria que não é negra, ainda consegue estabelecer tanto essa distinção, né? A resposta é simples, mas não necessariamente fácil de ser compreendida. Então segura ela aí, segura aí que eu volto com você depois do intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, gente. Hoje a gente falando aqui, tocando num tema que ele é um tema engraçado, né? Porque ele é absolutamente sutil, mas ele é absolutamente explícito. Ele tem uma presença fortíssima na nossa sociedade e, ao mesmo tempo, ele é negado por toda a sociedade, né? E a gente precisa ganhar consciência, porque só ganhando consciência do quanto a gente ainda tem uma distinção racial, uma desigualdade no nosso país, só se a gente tiver consciência das desigualdades é que a gente pode começar a trabalhar no sentido de eliminá-las, ou pelo menos trazê-las para um ponto mais justo para toda a sociedade, né? E aí a minha pergunta para você, né? Como é que pode essa questão? Se é fato que a maioria da população do Brasil é negra, por que que essa maioria ainda é tão pressionada e tão desconsiderada por uma minoria? Bom, primeiro temos que pensar sempre que o Brasil, durante 388 anos, sobreviveu e se construiu numa base racista, numa base escravocrata. A lei de 1888, que abole a escravidão, ela não resolve o problema da escravidão porque ela não rompe com a estrutura racista que havia anteriormente. E essa estrutura, ela se manteve em sua validade, e inclusive se mantém até hoje, por meio de outros conceitos e de outros ambientes. Então, por exemplo, eu sempre bato na tecla de que vivemos uma mentalidade de casa grande. O que é uma mentalidade de casa grande? Você, aqui no Brasil, tinha um sistema de produção baseado no engenho. Então, você tinha o engenho, a parte industrial, você tinha a plantação e você tinha a casa grande e a senzala. Na casa grande, quem cuidava dos assuntos domésticos era a esposa do senhor de engenho e os escravos. Ela administrava, os escravos faziam o trabalho. E o senhor de engenho ficava responsável por conseguir lucro e vender para fora do engenho o que era produzido ali. Ou seja, tudo que foi ligado à saída da casa grande, a sair do engenho, sair da casa grande, foi positivado. Tudo que foi colocado para dentro da casa grande, ou seja, o trabalho doméstico, as funções internas da casa, a função de administração da casa, foi negativado. Porque era feito por quem? Pelo negro e pela mulher. Então, até mesmo o nosso machismo diário passa pelo racismo. Tudo no Brasil passa pelo racismo. Qual é o problema? Depois da publicação da obra Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, se pensou uma possibilidade de democracia onde todas essas questões fossem abafadas, ou seja, a convivência democrática e a convivência do negro com seu senhor e depois do negro na sociedade de classes democrática, teria desconstruído toda a estrutura racista que havia anteriormente. E isso, enfim, é uma grande falácia, porque hoje em dia temos casos graves de racismo e um racismo estrutural. Também temos que definir aí uma diferença entre racismo e preconceito. O racismo, ele se demonstra de forma
nos pequenos preconceitos do dia a dia, mas ele também estrutura a base formativa de pensamento do Brasil e do brasileiro. Então, do momento que você fala, não, eu não sou racista, mas olha, quando alguém pensa, não, vamos fazer uma política de saúde para o homem negro, para a mulher negra. Você fala, não, mas isso é uma deferência, isso é terrível, isso não pode acontecer porque é uma segregação. Aí você desconsidera que toda a base de saúde, todas as políticas públicas foram pensadas para o homem, para a mulher branca, mais propriamente dito, para o homem branco, especificamente. Se você nega a necessidade de uma política voltada para o homem e para a mulher negra, você está novamente fortificando a estrutura racista que está formando isso. Você desconsidera que ela existe, né? Exatamente. Você desconsidera que ela existe. Então, a gente precisa encarar de frente e para poder exatamente trazer essa questão para um outro patamar e ir eliminando diferenças. Posso só complementar uma questão que a gente não pode esquecer? Brilhante a explanação do professor Maicon. O poder hegemônico não é estabelecido pela base da pirâmide, onde nós negros, em maioria, estamos. Né? O poder hegemônico, o poder que determina as relações políticas e sociais, são estabelecidas a partir da ponta da pirâmide. E que toda a pirâmide social vai, né, sem generalizar, mas pela regra, vai reproduzir esse valor hegemônico. Então, muitas vezes, você vai ter a base da pirâmide, né, nós, negros, mulheres negras, vão estar reproduzindo esse valor hegemônico que passa pela relação do racismo estrutural sem se dar conta. Né? É o segurança que vai perseguir o negro, a negra dentro do supermercado, dentro da loja. Né? E, o negro ele não pode ser racista porque ele não pode ser racista em relação à sua própria questão étnico-racial, mas ele vai reproduzir o racismo estabelecido pelo patrão, pela patroa. Né? Então, é bom ficar claro, por isso que a gente bate bem nessa pauta do racismo estrutural, porque está ali na nossa sociedade e muitas vezes as pessoas vão reproduzir tal valor sem se dar conta. Exatamente esse racismo estrutural é o que a gente precisa trazer à consciência, né? Trazer à tona para que a gente possa ir mudando essa estrutura. É essa estrutura exatamente que precisa ser transformada. Até no vocabulário, né? Pleno 2018 a gente fala. A palavra denegrir é uma palavra racista, que significa tornar mais negro. Né? Por que tornar mais negro é algo negativo, é algo ruim? Então, a gente precisa evoluir como sociedade também a partir da questão do vocabulário, né? O quanto a gente utiliza o termo neguinho é isso. Quando a gente fala neguinho é isso, aquilo, nunca é algo positivo. Um sujeito indeterminado que faz uma coisa ruim. Quem fez isso? Que dá susto? Quem fez? Quem não deixou de limpar? Foi neguinho. Eu tenho um amigo, pastor Marcelino, aqui, que de vez em quando, e eu falo isso o tempo todo. Neguinho não sei o quê, neguinho não sei o quê. Ele diz, branquinho também, né, Celeste? Branquinho também, né, Celeste? E é verdade, é verdade. A gente busca corrigir de forma imediata. Tentando ir para essa linha que o Maicon iniciou. Maicon, você não acha que o movimento eugênico, a gente estava acreditando numa democracia racial, era assim que o Brasil estava, né? Acreditando que não existia um problema, que o problema de raça estava resolvido porque a gente estava miscigenado, porque não estava se considerando que essa miscigenação ocorreu sobre os corpos violentados das mulheres negras, né? Pra voltar ao tema de que é violência em mulher. Nós passamos por um movimento eugênico no Brasil. Existe uma política de Estado de clareamento. Isso teve um impacto na psique do brasileiro. Né? Essa política de clareamento do Estado, definitivamente de embranquecimento, determinou, né, estabeleceu de que para que a gente pudesse evoluir como sociedade, prosperar como sociedade, nós deveríamos branquear. Então, essa política ela foi para a área da saúde, ela foi para a educação, ela foi para os livros didáticos e ela passou a ser também uma aspiração. Uma aspiração que inicialmente era das elites brancas brasileiras, passou a ser um desejo de toda a população brasileira. Branquear-se. Como é que a gente pode perceber, né, essa política de branqueamento da sociedade? Como é que... Porque normalmente esses movimentos, eles são, de novo, movimentos
que aparentemente não se percebe, né? Como é que uma pessoa que ela não está focada nessas questões, ela pode se dar conta de situações que estão promovendo essa questão do branqueamento Sim, social? esse branqueamento foi uma política de Estado oficial, não é mais uma política de Estado, mas é uma ideologia. Ela permanece como ideologia. Dá exemplos. Exemplos. Por exemplo, tem uma socióloga afro-americana, Elizabeth Friedman, ela fez um trabalho durante um ano em Salvador, na cidade baixa de Salvador, com famílias negras em que havia uma diferença de pele mais clara ou pele mais escura. E ela percebeu que existia uma diferença de investimento, de afeto, com relação às crianças mais claras e às crianças mais escuras, entre crianças do sexo masculino e crianças do sexo feminino. Então, quanto mais claro, quanto mais perto do branco, mais afeto essa criança recebia, né? Ao ponto de uma filha de pele mais escura ter a função de cozinhar para de pele mais clara, porque ela estava indo estudar e trabalhar. Que beira também a escola, né? A relação na escola também... Isso perpassa para a escola, mas assim, a gente está falando do primeiro núcleo, de como... E ali o menino também aprende o que é ser o que é mais valioso e o que é menos valioso. E esse menino negro, mais à frente, ele vai buscar se relacionar, se ele for de pele retinta, com a mulher negra mais clara, que ele conseguir, porque o ideal é a beleza branca, ou mesmo com uma branca, com uma diferença estética, social, de classes, enfim. Porque há uma expectativa de que possa se melhorar a raça, que pode se agregar valor estando com uma mulher branca. Isso se torna, a gente não analisa casos pontuais, né, do vizinho negro que está com uma vizinha casado com uma mulher branca. Não são casos pessoais, porque existe a questão do amor, etc. Mas uma compulsão nacional de homens negros buscarem se relacionar com mulheres brancas ou mulheres que estejam na posição, exatamente não são brancas. Voltando àquela questão dessa estatística aí do pretos e pardos, né? Que esse somatório pretos e pardos é que se considera, quando fazemos políticas para negros, fazemos políticas para afrodescendentes, a gente está como base dos grupos que estão socialmente em desvantagem com relação ao grupo branco. Essa divisão de pretos e pardos que o IBGE faz, a nível de censo, ela serve para subsidiar políticas públicas. Porque se percebe que entre pretos e pardos há uma semelhança, uma aproximação entre índices de escolaridade, de saneamento, de empoderamento financeiro, empoderamento político. Então se reúne nessas duas categorias, reúne pretos e pardos como negros, né? E que as pessoas já leem como afrodescendentes. Então a maioria da população não é branca, né? Aliás, a maioria da população não é branca. Não é branca. A questão em relação aos pardos é que muitas pessoas, e especialmente no Nordeste, se autodeclaram pardas e não necessariamente têm identidade e fenótipo de afrodescendente. São pessoas, muitas vezes, que são descendentes de índios e de brancos e sempre se autodeclararam pardos. Inclusive, essa categoria indígena do IBGE não é muito antiga. E mesmo com a categoria indígena, continuam se autodeclarando pardos. Então, existem pessoas que estão nessa categoria do não branco, que se autodeclaram pardos e que não recusam essa identidade de afrodescendente. Mas, em termos de política, precisava se juntar os dois grupos em desvantagem. Porque seriam 9% só os de pretos. Então, assim, a gente sabe que a gente não é 9%. Mas também não somos os 54%. Estamos aí nesse grupo, mas está ok, porque é um grupo que está em desvantagem. Porque, de uma forma ou de outra, ainda se busca políticas públicas mais voltadas para os negros do que para os pardos, por exemplo. Então, às vezes, é bom pegar um pouco essa carona, né? E aí as pessoas negros é o somatório de pretos e pardos. Então, quando se fala negro, está se incluindo o pardo também, né? E é importante essas políticas públicas, principalmente para as mais vulneráveis, que são as mulheres negras, né? São as mulheres negras que, num hospital público, recebem menos toque e menos anestesia com relação às mulheres brancas no mesmo hospital, né? Então, assim, existe uma violência obstétrica que está registrada, que tem uma estatística. Então, essa escolha do Estado, de quem você privilegia, quem tem mais chance de viver
é uma criança branca do que uma criança negra. É uma mulher branca do que uma mulher negra. E a loucura disso é que isso são fatos reais, né? Fatos reais e comprovados por dados estatísticos e dados que a gente não pode negar. E aí a gente vai fazer o quê com relação a isso? Deixar correr? Ou cada um de nós, brancos, pretos, azuis, amarelos, roxos, rosa, todos nós, vamos levantar essa bandeira, né, de redução ou eliminação das desigualdades sociais, porque somos humanos, somos criaturas de Deus, todos iguais, e não tem distinção de cor, não tem distinção de sexo, não tem distinção de nada, né? Nós somos iguais, efetivamente iguais. Você queria dar um destaque para o que a Débora estava falando ainda, dentro desse contexto de mulheres. E complementar um pouco o que o professor Maicon falou, né? O Gilberto Freire, ele deu início à romantização do processo de miscigenação do Brasil, né? Da relação do homem branco com a mulher negra escravizada. Só que a base da nossa miscigenação é o estupro, né? Essa mulher escravizada que foi estuprada. E que você traz um número para hoje que 70% dos casos de estupro, a vítima é a mulher negra. Né? 59% dos registros relacionados à violência doméstica, a vítima é a mulher negra, assim como 63% da morte materna, 69% da violência obstétrica. Então, são números que têm o início desse processo escravagista que nós passamos e que, de uma certa forma, se perpetua até hoje. Né? Então, é bom sinalizar. Por isso que a gente reforça o quanto essa mulher negra ela é preterida na sociedade brasileira. Né? Isso não é uma questão do achismo, é uma questão científica que os números comprovam. A mulher é preterida na sociedade brasileira, a mulher negra é mais preterida ainda na sociedade brasileira. Né? Como enfrentar essa questão? O que a gente pode fazer para ir minimizando cada vez mais essa questão da violência contra a mulher, logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Ai, gente, esse é daqueles programas que a gente poderia ficar aqui um tempão conversando, né? E a gente ia sempre ter conversa, ter papo, ter coisas para serem efetivamente faladas, né? Mas se a gente precisa dar um rumo, porque a gente também quer falar um pouco mais sobre essa questão do feminicídio, estamos falando aqui do racismo, temos que falar da violência, mas eu acho que é importante, de uma maneira bem rápida, a gente tocar num ponto. Uma questão de telespectador, né, que é dizer o seguinte: já se busca a esquecer, deixar de falar essa história de raça negra, raça branca, raça isso, raça aquilo, e falar de raça humana, né? Por que então a gente ainda fica aqui num papo feito esse aqui, falando de racismo? Por favor. São tantas respostas possíveis. Eu, preferencialmente, prefiro optar pela resposta social e biológica. Biologicamente falando, não existe diferença. A diferença, na verdade, existe, mas ela é muito diminuta. Então, somos 99,7% exatamente iguais. E os outros 0,03% do nosso DNA é que nos dão os nossos traços fenotípicos diferentes. Qual é o problema? Somos todos humanos? É fato, sim, somos todos humanos. Mas, pelo desenvolver histórico e pelo embate que houve entre as duas civilizações, entre as muitas civilizações do Ocidente e do continente africano, se começou a desenvolver estruturas de alteridade e estruturas de identidade baseada no eu e no outro. Como a hegemonia parte sempre do dominante, no caso, a civilização europeia branca que dominou o continente africano por conta de sua superioridade tecnológica, ela instituiu socialmente que haveria uma divisão racial entre brancos europeus, que seriam superiores, e negros africanos, já que a África foi completamente alijada de sua multiplicidade de identidades e foi colocado como África. Perfeito. Eu vou interromper a sua explicação mais histórica, porque eu acho que assim, ela explica
logicamente, né, conceitualmente. E a gente tem uma outra que, na minha opinião, a explicação real dessa história, porque essa história, quando a gente diz, só existe uma raça, a raça humana, isso é uma falácia de verdade, né? Se existisse uma raça só na cabeça de todas as pessoas, a gente não teria as desigualdades. Isso que a gente está discutindo hoje aqui na prática. Não teriam esses números. Não teriam esses números, né? Que são números reais e que estão aí. E que nos levam a querer entender por quê. Por que ainda tanta violência contra a mulher, né? Como é que a gente pode enfrentar essa história e efetivamente acelerar esse tempo de mudança? Assim, a gente viveu sob um patriarcado, um colonialismo machista e racista. E ainda estamos vivendo um impacto sobre isso. As pessoas que falam que o Brasil é miscigenado e que não é possível identificar quem é negro, quem é branco, a miscigenação é um conceito de mistura de raças. Então, se não existe raça, também não é possível misturar raça, portanto, então não pode existir pessoas miscigenadas. Esse é um ponto, né? E normalmente pessoas que reclamam sobre ações afirmativas que estão direcionadas enfim, a cotas raciais, lembram de um pobre branco que jamais lembravam anteriormente, passaram a lembrar a partir do momento que nós fizemos essas políticas, né? Então, existe um incômodo de quem está estabelecido, que está perdendo privilégios simbólicos e materiais. Então, trazendo esse debate de que não existe raça como uma construção social, um momento que a gente se trata de forma diferente e a gente hierarquiza quem é mais branco, quem é branquíssimo, quem é encardido, quem é moreno, quem é negro. A gente está sabendo identificar, sim, através do fenótipo, e isso é raça. No momento que a gente não tiver mais essas questões, a gente pode abrir mão desses conceitos. Esses conceitos estão servindo para trazer algo positivo. Acho que é esse o incômodo de quem questiona isso. Raça nunca foi questionada. Nunca foi questionado. A gente aprendia nas escolas que foram 3 raças fundadoras do Brasil, o negro, ninguém nunca se questionou com isso. No momento que a gente tem política que favorece pela primeira vez negros no Brasil, e as pessoas então falam, peraí, não, isso não existe, vamos ver na biologia como é que se dá isso. E aí, como é que vocês direcionam, como é que vocês encaminham essa questão da gente trabalhar esse nível de questionamento, trabalhar esse incômodo, né, que hoje mexe com a nossa sociedade, de forma exatamente para a gente começar a eliminar e permitir que, de fato, essas diferenças elas sejam transparentes. Informação, educação e empoderamento da população negra, em especial o empoderamento das mulheres negras, que é a base dessa pirâmide, né, que representam pessoas que são corpos hipersexualizados, são menos remuneradas, têm menos oportunidades de emprego, ficam mais dependentes dos seus parceiros financeiramente, emocionalmente, então mais vulneráveis a relacionamentos abusivos. Nós precisamos empoderar mais mulheres para que elas possam estar em lugares como Marielle esteve, como vereadora, ocupar essa posição de empoderamento político, empoderamento material. Não há outro caminho senão o empoderamento da mulher negra, que inclusive é a base da família negra, que se casa com negros, né? É a mulher negra ainda. E esse empoderamento da mulher na política, por exemplo, que você cita, né, sendo uma ocupação real, efetiva, competente, e não uma coisa do que vem acontecendo hoje, muitas vezes, né, que muitas mulheres são chamadas a participar para compor um número que é exigido legalmente, e só que aí depois, né, e que depois elas, na verdade, não têm um lugar de atuação efetiva. Então, mulheres que cheguem e que possam ter uma atuação efetiva, como a gente tem hoje. A gente pode citar, né, a ministra Carmen Lúcia, a gente pode citar uma Raquel Dodge, mulheres que estão aí, não é político necessariamente, né, mas mulheres que estão... de poder, né? Numa estrutura de poder, com competência, com presença, com dignidade, fazendo um trabalho certo, como Marielle, né, que está aí, marcando um momento na história do país com competência. E precisamos ter mais, porque antes dela veio Jurema com um hiato de 10 anos. Então não vamos esperar mais 10 anos para ter uma próxima vereadora negra. Né? Uma pessoa que comprometida, que comparecia às sessões,
que era comprometida com pautas como, por exemplo, a assistência a famílias de policiais que morreram em serviço, essas outras mulheres que ficaram sozinhas e que dependem de pensão e que precisavam comer. Ela era uma pessoa que estabelecia uma ligação entre o Estado e essas famílias com essas perdas. Então, precisamos ter esses lugares ocupados por... Você citou algumas mulheres brancas, assim, naturalmente isso nos reforça, mas precisamos ter mulheres negras também nessa posição. E não precisamos esperar 10 anos. Então, a gente precisa avançar e trabalhar isso na base. A gente está falando de uma pessoa que veio da comunidade da Maré. Né? É simbólico isso. Isso é muito simbólico, muito importante. Esteve num pré-vestibular para negros e carentes. E dali já saíram não só essa política, como saíram médicas. Então, como é importante. Quem está fazendo isso são os movimentos sociais. Então, está na hora do Estado aprender com esses movimentos sociais e investir mais. Não é isso, professor? Exatamente. Investir mais nessas políticas públicas. Eu queria fazer um processo de justiça, né? Eu trabalhei durante 12 anos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como pesquisador e professor. E muitas vezes o policial, o profissional de segurança pública, ele é lesionado, vai para a cadeira de rodas, vai para a cama, e muitas vezes ele é morto nesse conflito social. E existe um espaço burocrático para essa família receber, passar a receber a pensão, né? Essa viúva passar a receber a pensão. E muitas vezes, dentro da polícia militar, os policiais se organizam com cestas básicas ou até mesmo um valor X mensal para essa família. E durante todo esse processo, ao longo de 10 anos, mesmo antes de ser vereadora, uma das pessoas pioneiras na defesa pela dignidade da família do policial militar foi a vereadora Marielle Franco, né? Então, quando se diz sobre direitos humanos, até uma sugestão de pauta, a gente não sabe, né? A sociedade brasileira não sabe o que significa direitos humanos. Esses direitos humanos é para todos, né? Quando a gente discute direitos universais, é para todos. Inclusive para esse profissional de segurança pública e que muitas vezes o Estado ele é omisso. Né? Então, para fazer um processo de justiça, para a gente deixar de compartilhar o senso comum, que por algum motivo, que a gente pode discutir um dia sobre isso, acaba fazendo um desserviço em relação do que é direitos humanos. Né? Essa vereadora negra, que tem uma pauta muito universal, só para pensar que em todas as zonas eleitorais tiveram voto para Marielle Franco, né? Tão vasta era o discurso, né? Eu estou discutindo não numa relação política partidária, estou discutindo a partir de uma relação justa, uma relação de reflexão política, para colocar a Marielle no lugar correto. Né? Ao longo de 10 anos foi uma mulher incansável em relação à proteção dos direitos humanos por conta dos agentes de segurança pública, sendo policial militar ou policial civil. Isso é uma parte da explicação da comoção, porque há nas redes um questionamento: por que Marielle está sendo tão prestigiada, por que esse alcance nacional, porque já é histórico, assim, em termos de visibilidade na rede, e ela bateu o recorde em termos de tempo e de Twitter. Então, há um incômodo por uma parte da população que se manifesta contra, né, esse afeto, essa deferência em relação a Marielle, um fato que, inclusive, repercutiu em jornais fora do país, repercutiu internacionalmente. Se questionam se o policial, se o falecimento de um policial também não causa comoção. E a resposta é justamente porque elas se importavam com todos. E né? eu acho que é fundamental que a gente possa considerar o seguinte: nós tivemos uma pessoa que foi assassinada. Né? Importante entrar no mérito, mas nem precisaria. Né? Nem precisaria. Porque a gente tem que colocar foco na coisa certa. Uma mulher foi assassinada
uma vereadora foi assassinada, uma pessoa foi assassinada. E muitas vezes a gente, para tirar o foco do que realmente... Executada, né? Para tirar o foco do que realmente importa, e a gente começa a perguntar, mas isso não é mais importante do que aquilo? Mas isso não sei o que parará? Então, vamos esquecer se... Isso é mais importante do que aquilo, e a gente tem que defender e partir para buscar solução para um problema que é inadmissível. Todos os dias, a cada 2 horas, uma mulher é morta. Se a cada 2 horas uma mulher é morta, talvez a gente tenha uma estatística mais apertada ainda, de que uma pessoa é morta, né? E isso a gente efetivamente não pode admitir. Eu preciso ir para o intervalo, já estourei meu intervalo. Eu prometo que eu volto com você para o seu comentário, tá bom? Não é perseguição, não. Vamos para o intervalo, a gente volta. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Para minimizar a minha perseguição, eu volto com você para você expor. Bom, literalmente uma fala final para referenciar que o trabalho da vereadora Marielle, além de ser gritantemente uma forma de demonstrar a importância dos direitos humanos extensivo, não só a quem está na situação de fragilidade, mas como oficial de segurança pública, é necessário mostrar também como é o retorno e há uma estrutura patrimonial de poder. O poder político no Brasil, as decisões políticas, tinha dono até pouco tempo atrás. Lembrando que vivemos uma época de república, a chamada República Velha, ou a Primeira República, onde você tinha o voto de cabresto, onde até os pobres tinham dono, mesmo supostamente tendo rompido com uma estrutura escravocrata. Mas aqui ficou muito claro que existem ainda pessoas que se dão o título de donos de poder. A Marielle rompeu com essa estrutura. Ela rompeu com essa estrutura ao dizer que ela não simplesmente estava seguindo uma pauta que era uma pauta populista. Ela também estava levando em consideração que o policial militar, o policial civil, o bombeiro, está nessa base e que eles não estão acima da população. E que eles estão sendo jogados contra a população numa atitude covarde por parte dos governantes e por parte de um projeto de Estado que é racista, que é muito racista. Perfeito. E mais uma vez, né, se a gente tem uma comoção ou uma atenção tão grande da população, vamos entender o que efetivamente comove, o que chama atenção, né? E que os valores representados aí, eles possam receber atenção, efetivamente, dos nossos governantes. Gente, eu estou acabando o programa, de fato, nosso tempo acabando. E como ele já falou agora, como o Maicon já falou, eu vou pedir a vocês que comentário final e despedida para o nosso telespectador. Uma pauta positiva em relação à mulher negra, né? O Sebrae acabou de colocar uma pesquisa onde que aponta que 51% dos empreendedores brasileiros, na verdade são empreendedoras, são mulheres negras. A população negra tem um consumo anual de mais de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Então a gente precisa consumir a partir dessas empreendedoras que muitas vezes não tem crédito do banco, porque esse banco também vai seguir essa lógica capitalista e racista. Então, como a Débora sinalizou, a gente precisa empoderar essas mulheres que normalmente são chefes de família. Então, a gente precisa consumir a partir dessas empreendedoras numa costura, num projeto maior ou não. Exato. E aqui é o que eu sempre coloco, né? Muitas vezes vocês reagem a isso, mas eu penso que esse empoderamento da mulher negra, da mulher branca, ele passa de forma muito forte pelos homens, no sentido do reconhecimento, né? No sentido da valorização, no sentido de não que sejam eles os agentes do empoderamento, mas que eles sejam reconhecedores da capacitação, da posição da mulher, da sua competência em todas as áreas. Vou dar um recado básico para os homens. Não compartilhem qualquer postagem que vai colocar a mulher numa situação menor, sabe? Numa situação risível. Isso não é humor. Isso é uma forma de empoderar a mulher. Débora.
Muito obrigada por essa oportunidade de ocupar esse lugar nesse momento em que nós, mulheres negras, estamos bem sentidas com essa passagem, com essa violência. Mas eu sou uma pessoa otimista, senão não poderia ser uma psicoterapeuta. Sou uma pessoa otimista, acho que foi um grande marco para nós. Acho que vários grupos, vários coletivos que não estão bem organizados vão se organizar melhor e novos coletivos vão surgir. O corpo negro da mulher pode ser desvalorizado, mas esse corpo falecido fez muita diferença para nós, mulheres negras, né? Essa comoção atingiu mulheres que talvez não se vissem racializadas, não se vissem como negras, porque a Marielle é uma mulher de pele mais clara, poderia ter optado por outro caminho, né? Então, eu me sinto muito feliz por ter tido a oportunidade de ter, durante alguns meses, a Marielle como vereadora. E acho que nossa luta continua. Estou grata aqui por esse momento, por ter essa oportunidade de transmitir essa mensagem para cabeça para cima. É isso aí. Para que a gente possa ficar mesmo de cabeça para cima, para que a gente possa refletir. E através da reflexão, da conscientização, a gente possa transformar a nossa sociedade. Obrigada a vocês pela presença aqui com a gente hoje, tá bom? Obrigada a você também que participou conosco. E olha, o Lex canta pra gente, encerrando o programa de hoje. Muito antes, minha alegria era só por uma noite. Meu coração não dava ouvidos à palavra que hoje ouve. Não tava nem aí, eu fazia o que fosse, mas nem sempre se faz aquilo que se diz querer. Nem sempre se quer aquilo que tem que fazer. Sei que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não dou lugar à carne, faço isso você também. Pois eu tenho um manual e é ele que eu sigo. Nem mais, nem menos, nele já tá tudo escrito. Porque eu dependo disso, sem isso eu não vivo. A palavra de Deus não é apenas só um livro. É simplesmente Deus querendo falar com você. Entregue sua vida, deixa ele resolver. A tua palavra mudou aquele que eu era